Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso e Aplicação. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto aí, né? Guerra Fria. Lembrando a vocês que na nossa última aula a gente já falou das características gerais dessa Guerra Fria, né? Nós já falamos da bipolaridade do mundo, a divisão do mundo em dois grandes blocos, né? A União Soviética liderando o bloco comunista, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista. Falamos aí do Muro de Berlim e da representatividade que ele tem, né? Ele é o representante físico dessa divisão do mundo em dois blocos. Falamos da corrida armamentista, né? Da produção em larga escala, principalmente de arsenal atômico, né? Falamos da corrida espacial, né? A disputa entre esses dois países aí pela última fronteira. Falamos também da corrida ideológica. Na aula de hoje a gente vai falar das ações tomadas por cada lado, né? Quais foram as principais decisões tomadas por cada um dos blocos. Primeiro, e eu estou falando primeiro apenas no sentido de organização, não necessariamente em sentido de necessidade, né? Nós temos aqui as ações do lado americano. Como o bloco estadunidense se organizou? Como é que o bloco capitalista, na verdade, se organizou? Primeiro nós temos aqui, ó, 1947, o tal do Plano Marshall. O que era o Plano Marshall, galera? O Plano Marshall era um plano de desenvolvimento econômico. Lembra que no meio disso tudo também havia uma experiência com a Primeira Guerra Mundial. O Adam Smith, o próprio Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, essa galera olhando a Primeira Guerra Mundial e suas consequências, chegaram à seguinte conclusão: olha, a gente não pode deixar a Alemanha, né, afundada, chafurdando na dívida, porque a gente só está abrindo caminho para uma nova guerra, para uma nova violência. A gente precisa, na verdade, salvar essa galera, ajudar essa galera economicamente. Isso não foi aceito, né? Mas aqui, no final da Segunda Guerra Mundial, você já tem um amplo plano de recuperação econômica. É claro que esse plano de recuperação econômica, ele também estava ligado a impedir o avanço do comunismo na Europa Ocidental. Importante a gente deixar claro que o leste europeu já era, se não em sua totalidade, na sua maioria, soviético. E havia ali um pedacinho da União Soviética, né? Havia ali uma cabeça de ponte da União Soviética na Europa Ocidental, que era Berlim, né? Então era importante impedir que Berlim fosse uma porta de entrada das ideias comunistas, né? Da influência soviética no leste europeu. Exatamente por isso, os Estados Unidos vão focar muito em desenvolver economicamente a Europa Ocidental, para evitar, né, uma possível guinada da Europa Ocidental à esquerda, e mais especificadamente vão investir pesado no desenvolvimento de Berlim Ocidental, né? Berlim Ocidental vai agir como uma rolha, evitando, né, que fluíssem, ideias comunistas fluíssem do leste europeu para o ocidente. Então é isso, o Plano Marshall é um plano de recuperação econômica, principalmente para a Europa Ocidental, mas a condição é que as nações que recebessem o Plano Marshall barrassem o avanço do comunismo nos seus territórios. Depois, galera, a gente tem a formação do que nós chamamos de um exército de coalizão, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, certo? A OTAN, ela era, como está aqui no texto, um braço armado do capitalismo ocidental, né? Nada mais era do que um exército de intervenção, cujo objetivo era defender nações capitalistas que estivessem sobre a ameaça comunista, né? Por último, nós temos esse ponto aqui que é muito interessante, chamado de macartismo, né? O nome pode parecer estranho, mas macartismo faz referência a Joseph MacArthur, que era senador dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vão entrar num período de paranoia, a fase do terror jacobina, né? Só que revertida aqui no mundo moderno. Os Estados Unidos vão entrar numa fase de paranoia gigantesca, de perseguição, inclusive, a qualquer indivíduo que fizesse que apenas críticas ao capitalismo já era suficiente, né? Então você vai ter aí uma caça às bruxas, vamos dizer assim, né? Uma perseguição sem precedentes dentro dos Estados Unidos, né? Havia uma perseguição a atividades anticomunistas. Importante você lembrar que, num primeiro momento, o FBI, por exemplo, ele é criado lá pelo John Edgar Hoover, na verdade, muito mais com o objetivo de barrar, né? De ser um posto centralizado, uma polícia centralizada e científica que tivesse a competência de barrar atividades comunistas nos Estados Unidos como um todo, né? Ele é criado lá mais ou menos na década de 20. Né?
E, embora isso possa surpreender vocês, uma das internacionais comunistas, salvo engano foram 4, uma delas aconteceu em Nova York. Então, no início, lá na aurora dos tempos do comunismo, os Estados Unidos chegou a flertar com algumas ideias comunistas, né? Mas o macartismo é isso. Então as pessoas eram acusadas de atividade comunista e eram levadas até o Congresso, até o Senado, né, para prestar seus depoimentos ao escritório de atividades anticomunistas. E muitas vezes o MacArthur era o cara que liderava esse processo, né? Muita gente acredita, inclusive, que o MacArthur tentou surfar nessa onda aí, né, nesse medo anticomunista, justamente para alavancar a sua carreira política. Só a título de curiosidade aqui, você vai ter gente como, por exemplo, o Charlie Chaplin, né, que vai ser acusado de atividades anticomunistas. Ele é um dos fundadores da United Artists, né, que é como se fosse o sindicato dos artistas de Hollywood. Inclusive o símbolo da United Artists aparece até hoje nos filmes de Hollywood. É porque hoje em dia ela aparece bem menor no canto, né, e ninguém vê os créditos, né, mas antigamente, quando o filme começava, né, a logo da United Artists aparecia primeiro, né? Então ele foi acusado de atividades anticomunistas, inclusive foge dos Estados Unidos, né, para não ser preso, acusado de atividades comunistas. Ele é indicado ao Oscar várias vezes, para quem não sabe ou não se lembra, Charlie Chaplin é um dos maiores diretores e atores da história da humanidade, né? Ele é indicado ao Oscar várias vezes, vence algumas delas, mas nunca vai receber o prêmio, né? Por medo de achar que a premiação do Oscar, na verdade, era só uma forma de convencê-lo a voltar aos Estados Unidos. E aí ele já bem velhinho, né? A Guerra Fria já tinha acabado, ele recebe pelo conjunto da obra, né? Muitos consideram a maior honraria do Oscar porque você está sendo premiado não por uma coisa específica, né? Um filme ou uma atuação e tal, mas considera-se que a sua dedicação ao cinema é tão gigantesca, né? Suas obras são tão gigantescas que você merece um Oscar separado. E ele já velhinho, aí ele vem para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, recebe o Oscar e tal. E aí quando ele sobe no palco, né, para receber o Oscar, ele é aplaudido lá por mais de 10 minutos e tal. Tá no YouTube essa cena maravilhosa, é ótimo de assistir. É ótimo de ver, né? Um outro cara que também é acusado de atividades anticomunistas, chega inclusive a depor no comitê, né, de investigação de atividades comunistas, né? É o Frank Sinatra, o cantor famoso Frank Sinatra, né? Muitas vezes acusado inclusive de envolvimento com a máfia americana, com a máfia italiana nos Estados Unidos. Ele é retratado até logo no início do filme O Poderoso Chefão. Né? Acredita-se que um dos personagens que apareceu no início do filme foi inspirado até no Frank Sinatra. E esse macartismo, galera, essa paranoia, ela tem origem quando um casal americano, um casal Rosenberg, é preso por compartilhar informações do Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan foi um projeto americano que desenvolveu a bomba atômica, né? Aliás, para quem conhece o quadrinho Watchmen, é por isso que o personagem lá todo azulão sem roupa se chama Manhattan. Escolhe o Dr. Manhattan como o nome dele. Embora o segredo que esse casal vazou para a União Soviética não influenciasse diretamente no programa nuclear soviético, nem tampouco no americano, né? Instaurou-se nos Estados Unidos uma paranoia gigantesca. E essa paranoia, essa perseguição desenfreada ao comunismo é chamada de macartismo. Um filme muito bom que retrata isso é um filme do diretor George Clooney chamado Boa Noite, Boa Sorte, né? É um filme sensacional, se você tiver oportunidade, assista. Galera, e do lado soviético? Num primeiro momento vai parecer que para cada ação americana você tem uma ação soviética igual e contrária, né? Mas não é exatamente assim, a gente precisa olhar com calma. Primeiro nós temos o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia ele é o equivalente à OTAN, só que no bloco soviético, com uma pequena diferença. Se a OTAN era um exército de intervenção externa, ou seja, a ideia era intervir em outros países, o Pacto de Varsóvia tinha por objetivo evitar rachaduras no bloco soviético, né? Como no bloco soviético, principalmente nos países satélites do leste europeu, a administração era feita diretamente pelo Partido Comunista Soviético, né, de Moscou, né? A administração era centralizada, né? Em alguns momentos essas nações visavam a separação, né, da Rússia, né? A separação do bloco comunista. E justamente para evitar esses fragmentos, essas fragmentações dentro do bloco comunista, é que a União Soviética desenvolveu o Pacto de Varsóvia. Comecon, galera, é muito parecida, né? O Comecon significa Conselho Econômico de Apoio Mútuo, né?
muito parecido com o Plano Marshall, né? A diferença é que o objetivo era desenvolver a economia de países satélites do bloco soviético para que eles pudessem, num curto prazo, atingir a potencialidade econômica da Rússia, né? Num dado momento, a Rússia amarrou uma série de países satélites próximos a ela e passou a arrastar essa gente economicamente. Precisou do Comecon para que essa galera pudesse se desenvolver e aí, né, poder correr de igual para igual. Por último, nós temos o chamado Cominform, né, o Comitê, o Escritório de Informação do Partido Comunista, cuja função era de patrulha ideológica, né, principalmente barrando a influência do pensamento da doutrina capitalista dentro do bloco comunista. Certo? Bom, galera, para fechar aqui o nosso encontro, né, essas nações vão se manter beligerantes até 61, na crise dos mísseis. Dali para frente, como o mundo chegou muito próximo de um desastre nuclear, dali para frente essas nações adotam aí um clima de paz, né? Na verdade, o que a gente vai chamar de coexistência pacífica. Principalmente porque na União Soviética o Stalin morre e o Khrushchev assume. O Khrushchev vai denunciar, inclusive, a stalinização, né, da União Soviética. Esse período de coexistência pacífica ele vai se tornando mais elástico até se transformar na detente, né? Quando essas nações, ao invés de se tornarem inimigas, começam, inclusive, a criar alguns acordos de cooperação. Entre eles, talvez, o que nos chama mais atenção é a missão especial Apollo-Soyuz, né? Apollo é a missão americana, Soyuz é a missão soviética. E eles vão juntos ao espaço. Tudo bem, galera? Sempre um prazer estar com vocês. Um beijo no coração. Até a próxima oportunidade.